Hoje nós vamos falar sobre a adoção, no Falando Nisso. O Brasil tem 5.026 crianças e adolescentes disponíveis para a adoção. É um dado do CNJ, né? Claro que quando a gente fala de dado no Brasil, a gente sempre está falando de um número subnotificado, que, aliás, hoje eu acho que não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, né? A gente tem escalas impossíveis de tangibilizar no mundo inteiro, em todas as áreas. Mas no Brasil, realmente, sempre foi um problema. E aí a gente quer discutir o que é a adoção à brasileira. Né? Cada país tem um jeito de fazer a sua adoção. Essa adoção à brasileira, ela acontece de que forma? Qual é a dor e a delícia? Onde é que é fácil e onde é que é difícil? E defina o que é fácil e o que é difícil quando se trata de adoção. Qual é esse caminho regular de adoção? Por que as pessoas reclamam tanto que é burocrático? Por que muita gente sai do Brasil para adotar lá fora? O que a guarda provisória significa? Porque muita gente confunde a guarda provisória com já adotei uma criança. O nome está dizendo provisória, mas a gente tem dificuldade no Brasil de entender e principalmente colocar na prática o significado de alguns termos. Então, a lógica de que uma criança que vive em vulnerabilidade extrema, eu estava falando sobre isso ainda há pouco com a nossa convidada aqui, ela vai ficar sempre melhor ao ser cuidada por alguém com mais recurso financeiro? Não. Será que é sobre isso? Será que é o dinheiro que vai trazer esse afeto, esse cuidado? Será que é a falta de dinheiro que vai impedir que essa criança seja educada no seio familiar? Então, famílias com dificuldades financeiras têm direito, sim, de ficarem com os seus filhos. Mas qual é a pressão que é exercida quando se trata de adoção de todos os lados? Do ponto de vista do jurídico, da família, a família biológica, a família que vai adotar? Eu acho que são muitas questões. E são tantas questões que a gente resolveu trazer uma autoridade no assunto, que é a Francimélia Nogueira. Ela é assistente social e tem uma vida dedicada à adoção. Tanto a julgar pelo CRIA, né? Que é essa grande iniciativa, esse grande projeto que foi fundado há 15 anos. O tempo passou e voou e ela não abre mão de estar à frente dessa causa. Francimélia, que alegria recebê-la. Verdade. Fiquei muito interessada em voltar a discutir esse tema. Eu vi rapidamente alguma coisa semana passada sobre isso. Eu falei, gente, vamos falar sobre isso? Porque eu acho que isso ocupa tão pouco tempo de mídia e as pessoas... E é um assunto que interessa a muita gente, a milhares de pessoas dos dois lados, né? E a gente fala muito pouco. E tinha que ser você. Muito obrigada. Assim, a gente, nos bastidores, estava falando, né, de que lá no início do CRIA, a gente teve muitas vezes com você, com várias matérias semanais, preparando a primeira exposição fotográfica do CRIA. Né? É verdade. Foi tão legal. E que bom voltar, e que bom a gente estar aqui. Realmente, como você fala, esses momentos de falar sobre a adoção, de dar visibilidade sobre a adoção, eles são muito importantes. Né? Porque existem muitos mitos, muitos preconceitos que envolvem a adoção, e sempre que se fala, se traz esclarecimento, se traz informação, e informação que esclarece todas as possibilidades de constituir uma família, de ampliar uma família através da adoção. Né? Falar sobre isso é significar mostrar também situações bem-sucedidas da adoção, né? Que quando muitas vezes se fala tanto de situações de negligência, negativas, né? De situações que não deram certo, tá? E a importância de falar do mundo de coisas que dá certo na adoção. Para que as pessoas, então, percam o medo e pensem nessa possibilidade de formar a família por meio da adoção, porque muitas vezes a mulher pode gerar filhos, mas decide. Nós temos situação, uma amiga, que ela tem 3 filhos por adoção e ela pode gerar, mas ela decidiu que queria pela via da adoção. Você é mãe adotiva, né? Eu sou mãe tanto pela via biológica como mãe por adoção também, né? Foi isso que motivou a fundação do CRIA, né? Sim. O tempo já passou, minha filha hoje é uma mulher, né? Já me deu a Helena, que já sou a avó da filha dela, então já, assim, e realmente como você colocou, eu não canso, e para mim é uma alegria muito grande, uma felicidade. O CRIA para mim representa, assim, uma energia, uma força que me propulsiona a seguir em frente, né? Que me entusiasma, que me faz todos os dias acordar grata por fazer o CRIA, né? Por eu saber
que o CRIA faz a diferença na vida de tantas pessoas, né? De tantas famílias, de tantas crianças e adolescentes que precisam que a gente fale sobre elas, que a gente diga que tem centenas no Piauí, milhares no Brasil. Quantas são disponíveis né? hoje para adoção? Olha, no Piauí, hoje, nós temos cerca de 220 crianças vivendo em 8 instituições de acolhimento em Teresina e mais 2 em cidade do interior. Né? Tem uma em Piripiri e outra em Parnaíba, instituição de acolhimento. Dessas cerca de 220 crianças, 35 estão disponíveis para adoção. Dessas 35, 12 estão na situação que a gente chama de busca ativa. O que é que significa ela estar na situação de busca ativa? Significa que ela é uma criança maior, que ela tem uma deficiência, que ela faz parte de um grupo de irmãos e que não está dentro da preferência dos habilitados para adoção. Então, tá vocês buscam pessoas, famílias para adotar. Aí exatamente. Né? Aí é buscar, tem essa criança aqui ou tem esse adolescente que não tem ninguém, que o Sistema Nacional de Adoção, ele faz ele une logo, quando detecta que tem alguém que foi disponibilizado para adoção. Se tem um perfil, um candidato já habilitado para aquele perfil, ele faz a conexão. Se o Sistema Nacional não fez essa ligação, não encontrou essa vinculação, então é hora de fazer a busca ativa para saber se alguém que está ainda como pretendente à adoção, ou se alguma pessoa que já esteja habilitada, se ele não pensa em mudar o perfil, né, para que atenda aquela criança. Aí para essa busca ativa se faz diversas coisas, né? Como divulgar aqui, por exemplo. Como divulgar aqui, por exemplo, como uma coisa que o CNJ hoje faz também, né, no Sistema Nacional de Adoção, que é possibilitar, permitir que se poste vídeo dessas crianças e adolescentes, cartinhas delas, fotografias, porque é aquela história. Até o CRIA uma vez fez um encontro estadual da adoção, que era assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, assim, coloca lá só uma sigla e uma idade, é diferente de colocar a imagem daquela criança ou daquele adolescente falando sobre o sonho dela, sobre por que ela quer uma família. E globalmente isso já é permitido, né? Já Quando é se faz campanhas em guerras, né? Para ter doações em dinheiro, em alimentos, né? Quando mostram essas crianças. Eu vi uma matéria esse final de semana sobre as crianças em situação de guerra. Orfandade, né? por guerra, né? É terrível, realmente. Muito triste, né? Dessas crianças que nós temos, quando você diz em situação de adoção, porque você falou das 220, falou que dessas 220, de Piauí, isso. 12 estão em Na busca busca ativa. E quantas estão disponíveis para doação? Quando que uma criança fica disponível para adoção? É assim, quando quando uma criança vai para uma instituição de acolhimento ou para o acolhimento familiar, que também é uma medida de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que o CRIA, inclusive, executa desde que foi fundado, o acolhimento familiar provisório, né, por famílias acolhedoras, que são famílias que não têm o interesse em adoção. Então, elas podem acolher provisoriamente uma criança ou um adolescente. Então, quando essa criança vai para o acolhimento familiar ou para o acolhimento institucional, ela vai por medida de proteção, ela não vai por orfandade. É muito pequeno o índice de pessoas que chegam, crianças que chegam lá por serem órfãs. Né? Então, assim, a partir daí, o sistema, a equipe da vara da infância e a equipe daquela instituição onde essa criança está acolhida, seja familiar ou institucional, passa a buscar o núcleo familiar para ver se é possível a reintegração, ou a família extensa, avós, tios, parentes. Que é para ver se passa pela destituição do poder familiar. Para ver se é possível a reintegração familiar. Não sendo possível, aí começa essa fase aí da destituição do poder familiar. Para então é que ela vai para o Sistema Nacional de Adoção. Então, uma coisa que acontece é que essa busca pela família de origem, para ver se é possível a reintegração, ela tem sido feita num prazo maior do que o ECA estabelece. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato. O ECA estabelece que a criança, quando vai para o abrigo por medida de proteção, ela deve ficar no abrigo no máximo por 1 ano e meio. Então, a equipe teria esse 1 ano e meio para avaliar. Buscar a família, o núcleo familiar, a família extensa, tentar fazer combinados com aquela família para superar aquela situação, problema. Se não superou, se ninguém se habilitou no tempo de 1 ano e meio para dar segurança, retomar o convívio com aquela criança não pode crescer no abrigo, ficar esperando, assim, ad eterno. E por que esse tempo se estendeu? Porque tem várias questões. Tem a questão de que eu considero assim, de que as varas da infância e juventude, elas não são priorizadas suficientemente pelos tribunais de justiça para terem um número de profissionais adequado, para dar mais celeridade a esses julgamentos. Porque a juíza, na hora que ela vai
deferir ou indeferir um pedido de destituição do poder familiar, ela faz isso com base no estudo técnico de uma equipe composta por assistente social e psicólogo, né? Então, e essa equipe, para fazer isso, ela tem que ter cautela, né? Afinal, não se vai colocar lá num relatório solicitando a destituição sem antes se cobrir de segurança de que ninguém naquela família represente aquela oportunidade de segurança e de amor para aquela criança voltar para a família. Agora, o que a gente, como pessoas que militam na área, que a gente briga e torce muito para quê? É que essa busca pela família seja no tempo da lei. Né, de 1 ano e meio. De 1 ano e meio. Se essa família não se articula em 1 ano e meio, gente, 1 ano e meio é pouco para mim. Né? Mas para uma criança esperando... Já sou uma idosa, vamos dizer assim. Mas para uma criança, 1 ano e meio é muito tempo. Imagina 1 ano e meio, na primeira infância, que só são 6 anos, 1 ano e meio é muita coisa, é quase 1/3 da primeira infância, não é isso? Sim. E para a gente não é muito, mas para a criança é muito tempo. 1 mês já é muito tempo. Né? E existem pesquisas, estudos tão fortes, como os órgãos da Romênia, que falam dos prejuízos a cada mês que uma criança está dentro de uma instituição, naquele ambiente coletivo, sem os estímulos adequados, sem o afeto. Eu sempre coloco, a maior carência que vive as crianças nas instituições é a carência de afeto. E isso traz muitas consequências. Né? Isso precisa ser visto. É um absurdo que isso aconteça. Uma criança que deveria que está engateando, que está lá em família, lá no abrigo, ela está ainda deitadinha no berço, deveria estar caminhando, está pensando ainda em engatinhar. Então, assim, ela sofre muitos atrasos de toda a ordem. Motor, cognitivo, afetivo. Físico. Exatamente. Por conta dessa falta de estímulo de vida, e desse do ambiente. projeto de vida dela. É muito triste. A vida em abrigo é muito triste. Qual é o perfil dessas 220 crianças que nós temos hoje para adoção no Piauí? Elas têm que idade? Porque você botou o perfil de disponibilidade, né? Sim. Você colocou. Mas elas têm que idade, em média? Assim, as crianças, nós temos abrigos em Teresina de crianças e abrigos de adolescentes. Sim. Né? Então, elas são de 0, porque às vezes chega bebê, sai da maternidade e vai direto para lá, de 0 meses a 17, 18 anos incompletos. Temos, então, de todas as faixas etárias. Certo? Agora, essas que vão ficando lá, que na hora que sai a destituição do poder familiar e ainda permanece na instituição, são aquelas que estão fora do perfil preferencial dos adotantes. Então tem dois problemas. Um é a demora para julgar e para decidir. Então, a família não veio atrás, não se habilitou, não resolveu a situação, o problema. Então, é a demora para destituir. O segundo problema é a preferência, né? A exigência do pretendente, que prefere crianças brancas, crianças mais novas, sem nenhum problema de saúde. Esse é um segundo problema. Ao meu ver, o primeiro e maior ainda é a morosidade para julgar os próximos. Porque, veja, você falou aí na sua abertura que no Brasil tem cerca de 5.000 crianças para adoção, segundo o CNJ. E, no entanto, nos abrigos no Brasil, existem cerca de 33.000 crianças vivendo em abrigos. 33. Dessas 33, só 5.000 estão com os processos já concluídos. O que prova o que você está falando. Que o resto tudo está com situação ainda indefinida. E eu gosto também de dizer que algumas dessas nossas crianças e adolescentes vivem num limbo jurídico, no sentido de que as famílias já não vão lá buscá-las, né, já não estão preocupadas com elas. Claro. E também estão invisíveis para quem está como pretendente à adoção, porque elas não estão ainda lá no Sistema Nacional de Adoção como disponíveis para adoção. Então, elas estão vivendo no limbo. Elas o que é muito triste. Sim, elas esperam, em média, depois desse 1 ano e meio, hoje, qual é o tempo que tem se estendido? Não, a gente vê, não dá, realmente eu não tenho como lhe dizer, como lhe precisar. Mas eu tenho como lhe dizer, afirmar situações concretas de meninos que chegaram crianças no abrigo de criança, passaram toda a infância naquele abrigo de criança 6 anos. E que depois passaram para o abrigo de adolescentes. Então, chegaram 12 anos, tem 11, 12 anos esperando para serem adotados. Temos situações concretas nesse sentido. Passou pela infância lá de criança, depois foi para o de adolescente. Depois do adolescente, saiu aos 18 anos, para viver aí no mundo, despreparado para o mundo, porque o abrigo não prepara para a vida autônoma. Não é o objetivo do abrigo. O abrigo é para a adoção. Não prepara para a vida autônoma. Então, assim, por isso que a gente briga tanto para estimular o acolhimento familiar provisório. Graças a Deus, o governo do Estado
está investindo nisso, né? O CRIA sempre executou o acolhimento familiar provisório e agora, através da SAS, o governo do Estado lançou um projeto de regionalização do sistema de acolhimento familiar e o CRIA fez o projeto, foi aprovado, então a gente já vai expandir o acolhimento familiar para 2 territórios do Estado, e a ideia do governador é estender isso para os 12 territórios, Sim. porque o Piauí é dividido em 12 territórios. É importante que isso aconteça, né? Importantíssimo, porque aí a criança, enquanto ela espera essa solução, aí ela vai esperar mais dentro de uma família, que é a família acolhedora, que é aquela que não quer adotar, né? Não é para ter interesse em adoção, cuida daquela criança volta para a sua família de origem, se for possível, então vai adotada, ela recebe outra criança. Ou então pode até ser adotada. Por essa família? Sim. Esse aí é um problema, porque assim, a família acolhedora não é para querer adotar. É aquela que não quer, aquela que já é mãe, que já é avó. Claramente ela não quer adotar, né? Ela quer ser parte disso. Ela quer ajudar várias crianças. Nós temos um exemplo de uma família acolhedora que já está no 4º acolhimento familiar. Né? Ela, inclusive, é psicóloga. Então, assim, ela já acolheu o grupo de irmãos que foram reintegrados, ela já acolheu o grupo de irmãos que foram adotados, e ela atualmente já está com outro grupo de irmãos. Então, está no 4º acolhimento familiar e ela continua sendo a madrinha afetiva dessas crianças que passaram por elas. Ou seja, essa referência de afeto fica. A família acolhedora nesse projeto que o governador quer ampliar e levar para todos os territórios, ela recebe recursos? Recebe. Atualmente, o CRIA, como OSC, disponibiliza uma bolsa de R$500. Porque a criança dá trabalho, além de trabalho, dá despesa, né? Muita. Isso. De R$500 não é nada. Exatamente. Quando a gente pensa numa despesa. O trabalho continua sendo voluntário, é apenas para cobrir despesas, né? Com esse projeto do governo do Estado, essa bolsa passa para R$1.000. Isso ajuda muito. Muito, dobra. Porque muitas vezes a pessoa quer ajudar, mas ela tem dificuldade real financeira para isso. Sim. E o CRIA, como uma organização da sociedade civil, não tem recurso para dar mais do que o que estava dando, que era R$500, né? Então, assim, passar a bolsa para R$1.000, esse convênio vai permitir a gente contratar o coordenador do projeto, equipe técnica, assistente social e psicólogo para cada território. Então, o CRIA vai ampliar esse serviço de acolhimento familiar provisório e as pessoas, depois a gente vai divulgar isso, é claro, porque está ainda na pré. Ainda vai ser lançado, convênio, né? Vai ser lançado. A gente está na parte da tramitação da burocracia. Mas muito sensível por parte do governador Rafael Fonteles dar essa visibilidade. Faz parte do pacto pela criança, que a primeira-dama está, Isabel Fonteles. Muito interessante. Isso vai ajudar bastante. Eu imagino que sim. Qual é o perfil de quem está querendo adotar? Olha, nós temos pessoas que querem ampliar... E são quantos hoje? Assim, no Piauí, nós temos 169 pessoas já na fila esperando para adoção. Nós temos 169 pessoas esperando para adoção. Ela vai já dizer em que nível, né? Porque são vários níveis, e a gente tem 220 crianças esperando para serem adotadas. Isso não quer dizer... Isso. Só que dessas 220... 35 apenas estão com os processos concluídos. Eu ia falar sobre isso. Isso não quer dizer que as 220 estão disponíveis. Só 35 estão disponíveis para 169 famílias. E não significa dizer também que essas 169 famílias... Elas passaram por todo o processo judicial. Essas 169 já passaram por todo o processo. Elas estão aptas já para adoção. Se elas não adotaram ainda dessas 35, é porque essas 35 estão fora do perfil que elas desejam adotar. Porque quando a pessoa se habilita para a adoção, né, quando ela vai passar por todo o processo de entrevista, entrega de documentação... É uma verificação judicial, né? Existe. Tem que comprovar a idoneidade, né, a saúde mental, se o espaço... A pessoa não precisa ser rica para adotar, mas ela precisa ter o mínimo para dar uma segurança material para aquela criança, claro, né? Então, ela passa por todo esse processo, ela diz o perfil. Então, eu só quero uma menina até tal idade, tal cor, ou eu aceito qualquer sexo, qualquer cor, mas até tal idade. Então, ela definir o perfil é dizer até que idade, qual sexo, qual a etnia, ou se deixa isso indiferente, e se você aceita com alguma deficiência... Para ter uma compatibilização. Porque aí o Sistema Nacional da Adoção, ele coloca lá como uma pessoa habilitada para tal perfil, aí vai chegando aquela criança que foi disponibilizada para adoção. Ele nem coloca à disposição. Se ela não está naquele perfil, então o sistema não vai lhe vincular com aquela criança, porque o perfil seu é diferente daquela criança que está disponibilizada. Então, com certeza, essas 169 pessoas que já estão aptas, né, foram habilitadas pela Justiça para adotarem, esses 35 estão fora do perfil delas, não preenchem. Qual é o perfil de... É possível eu adotar uma criança e eu desistir? Eu querer devolver essa criança?
Então, isso é um problema muito sério, né? Essa história da devolução. Porque essa criança ela já sofreu o abandono da família de origem. Né? Então, ela já teve aquele sofrimento ali. Por isso, inclusive, eu digo sempre que uma adoção, que ser mãe e pai é muito difícil, é difícil criar gente, né? Você é mãe, acredito que você saiba disso, o ouvinte também sabe, eu sou mãe de 4. Mas quando é por meio da adoção, eu não gosto de romantizar. Tem um complicador a mais, porque mesmo que você adote bebê, a minha tinha 1 ano e 10 meses quando chegou para a gente, né? Então, ela nasceu para a gente com 1 ano e 10 meses, então, mas ela já tinha a história pregressa dela, e mesmo bebê, a criança traz a dor do abandono, né? Nem que seja coisa a nível de subconsciente. Então, assim, tem isso para ser trabalhado. Então, o candidato à adoção, ele tem que se preparar muito para isso dar certo. Quando você pergunta sobre a questão da devolução, a pessoa, antes de concretizar, finalizar a adoção daquela criança, ela passa por um período de aproximação. Esse período de aproximação com aquela criança, ele é acompanhado pela equipe da instituição ou pela equipe do Poder Judiciário, para ver a sintonia entre as partes, a empatia, isso. Total. Aí vai conversando com o pretendente, com o habilitado, vai conversando com a criança ou com o adolescente e vê. Muitas vezes pode acontecer da própria equipe perceber que não vai dar certo, que é melhor, então, parar ali ainda no processo de aproximação. Ou, em algumas vezes, aquele casal ou aquela pessoa, porque não precisa ser casal, existe também a adoção monoparental, ele diz, não consigo lidar com essa situação, porque essa criança está apresentando. Eu vou desistir aqui nesse processo de aproximação. Então, assim, a princípio, ele pode ainda permanecer na fila. Se a justificativa dele, o que a equipe percebe, é uma coisa realmente palpável, sentir que ele fez o que ele podia, mas e se não for palpável? Dele. Pode acontecer dele, então, ser desabilitado. Ele sai da fila e não vai poder mais adotar. Mesmo que ele queira. Mesmo que ele queira. Se não for uma coisa que a equipe perceba como um motivo justo, um motivo sério, que ele está sofrendo por aquilo, mas ele não consegue dar conta. É comum isso acontecer, Franciamélia? Acontece mais do que o que a gente pensa, e isso é muito triste. Quando acontece nesse processo de aproximação, já é sofrido, porque quando a criança vai para a aproximação, ela já vai na expectativa de que vai ficar. Então, ela já sofre ao voltar. E existe algo mais sério ainda, que é quando a adoção finaliza. E, às vezes, anos depois, aí a criança, aquele casal ou aquela pessoa decide que não quer, que não deu certo, que aconteceram coisas que ele não dá conta. Isso, é terrível. E devolve. Né? Existe a devolução na adoção. E é muito triste, sim, é muito triste. Existe, inclusive, a jurisprudência dessa pessoa ser penalizada e responder e ter que, por exemplo, bancar materialmente até a maioridade daquela criança que é devolvida. Mas existe já precedentes? Alguém já foi condenado nesse nível no Brasil? Sim, nesse sentido de ter que pagar pensão até a maioridade. Já, sim, existe jurisprudência nesse sentido. O perfil das crianças que estão para adoção hoje, por exemplo, no caso do Piauí ou do Brasil, se isso for regra, são crianças, eu sei que você mencionou, mas para mim não ficou claro, abandonadas... São crianças que foram negligenciadas ou abandonadas. Existe também a situação de abandono, né, deixou na rua e saiu, deixou ali para alguém pegar. Deixou na praça, abandonou no hospital, às vezes recém-nascida, a mãe dá um jeito de sair, deixa o recém-nascido lá. Ou, às vezes, deixa num espaço público, né? Ou existe a situação de negligência, existe a situação de maus tratos, de abuso sexual. Existem as mais diversas situações. De uma das pesquisas que o CRIA fez, a gente vinculou muita situação assim, de a mãe usuária de drogas, e acaba, por conta do efeito desse consumo da droga, ela acaba maltratando ou negligenciando, deixando a criança sozinha em casa. Aí existe a denúncia ao conselho tutelar e aquela criança vai retirada. Né? E quando essa questão de uso de droga é uma situação muito difícil de se lidar. Porque assim, a gente tem uma situação de uma família que eram de 7 irmãs, né? Que é uma família de 7 irmãs que a gente acompanhou desde sempre, quando elas estiveram lá da criança, depois estiveram no abrigo de adolescentes. Hoje elas são acompanhadas como jovens mães pelo CRIA, já como egressa do sistema de acolhimento, onde a mãe era com álcool. Nessa linha do tempo. Todinho. Hoje elas já são mães, a gente está acompanhando essas mães, e algumas delas já perderam seus filhos também. Então, assim, e os filhos delas já estão para adoção novamente? Já tem filhos para adoção dessas meninas. Já tem filhos já adotados e outros que poderão ir. Né? Então, assim, essa mãe com problema de álcool, mas um vínculo afetivo muito grande entre elas. E a gente, então, e o sistema sempre querendo dar uma oportunidade, querendo construir uma alternativa para aquela mulher, para aquela mãe e para aquelas filhas, eram todas mulheres,
são todas mulheres. E a gente pecou com essas meninas. Porque a gente ficou dando oportunidade para aquela mãe, porque tinha um afeto, sim, entre elas. Precisava ser mas ela não considerada. conseguia superar aquele problema. A gente conseguiu fazer todos os exames, internar, ela fugia da internação, né, para o tratamento da Se drogadição. Então, assim, por isso é que é tão importante essa questão do cumprimento dos prazos. Então, é 1 ano e meio. Sim. Se 1 ano e meio aquela mãe não conseguiu resolver aquela situação, Sim. essas crianças E 1 não ano e meio podem é muito ficar tempo. esperando. E 1 ano e meio É já é muito muito tempo para elas. É então, muito... assim, tem essas histórias no CRIA, da gente acompanhar essa menina desde menina, aí foi adolescente, hoje é uma jovem mãe, e às vezes uma jovem mãe que já perdeu uma filha também, porque a vida não a preparou para aquilo e ela não conseguiu dar conta, né? Meninas com muita vulnerabilidade. Há uma queixa muito grande em relação à burocracia. Isso foi vencido? Isso é necessário? É porque eu vejo assim, vendo você falar com tanta clareza, a gente vê que muitas vezes as pessoas, nós criticamos algo que a gente não conhece profundamente. Você adotar uma criança é algo muito sério, a julgar por todos os contextos que você trouxe para a gente. Então, assim, mas a gente avançou, acho que o CNJ foi um grande... Sim. É um grande parceiro nisso, né? Sim. E, inclusive, com um olhar humanizado. Talvez o que a gente precisa é humanizar os tribunais. Para priorizar mais ainda a vara das infâncias. E isso, né, caberia ao CNJ. Para ter mais varas da infância e juventude, para dar maior celeridade. Você vê, quando se fala que 33 estão nos abrigos e apenas 5 estão disponíveis, poxa, mas é uma diferença grande. 33 menos 5, qual é a conta aí mesmo? 28? Acho que 28 mil estão sem processos inconclusos. Né? É muita. É muita coisa. 5 mil só é muito pouco. É muito pouco. Agora, de qualquer forma, se a gente puder falar em Abanza, a gente vê que essa questão da busca ativa, onde permite colocar o vídeo, a foto, o textozinho daquela criança, a vozinha dela, o rostinho dela, dizendo por que ela quer uma A gente família. pode divulgar isso na TV? Isso depende muito de cada comarca, né? Por exemplo, uma comarca de cada tribunal de justiça, né? No Piauí. Pernambuco, por exemplo, Recife, a vara de lá, o Tribunal de Justiça de lá é pioneiro em inovações. Então, ele dá visibilidade com segurança. Ele entende que a visibilidade tem um aspecto positivo. Não é, Cássia, você vai mostrar cenas que vão denegrir aquela criança ou que vão prejudicar. Não, no Piauí não é uma permitido. exposição positiva para gerar uma alternativa de família para aquela criança. Gente, e outra coisa, em termos de mídia, de comunicação, em tempos tecnológicos, tem como você contar uma história, né, Cleiton? Você fazer um storytelling sem você expor criança. Tem como você fazer construção de narrativas com voz. É isso. Entendeu? Ou o rostinho embaçado. Ou com um depoimento de alguém como você falando, e essas crianças estarem lá. Então, assim, eu acho que é má vontade. Assim, porque existem recursos para fazer isso. Existe jurisprudência. É falta de visão. Vamos usar melhor o termo. É falta de visão. Porque, veja, olha, se Pernambuco colocou, o projeto dele se chamou, um dos projetos que eles fizeram era Adote um Pequeno Torcedor. Onde aquele pequeno torcedor, ou seja, aquela criança disponível para adoção, entrou no campo de futebol, de mãos dadas com o jogador, que eu fico toda arrepiada. Eu também. E a imagem deles no telão do estádio. Isso vem sendo veiculado na televisão. Tem um exemplo, nessa campanha eles conseguiram fazer com que fossem adotar 12 adolescentes. Adolescente é uma coisa difícil adotar. É quem fica mais tempo, né? Exatamente. Geralmente as pessoas não querem trazer um adolescente para casa, né? Não. E aí, nesse episódio, dessa campanha, teve um quadro muito interessante de ser citado, que é do William. Um menino que já ia sair do abrigo, porque ele já havia completado os 18 anos. Então, para ele já sabia que para ele não tinha mais alternativa. Ele ia ter que procurar se virar sem família mesmo. E aí um casal de São Paulo viu aquele vídeo, se apaixonou pelo William, pegou um avião, foi para Pernambuco e adotou o William com 18 anos. Com 18 anos, que ele achava que não ia mais acontecer para ele a adoção. Hoje o William dá palestras sobre a história de vida dele. Então, assim, tão importante a gente mostrar a voz e a imagem. Tem várias coisas, gente, tem várias coisas que podem ser feitas. Exatamente. Eu até queria perguntar o seguinte, há casos, porque a gente um pouco que pontuou isso no início da nossa conversa, em que o fato da pessoa não ter condição financeira, vocês são procurados e elas querem dar os filhos para serem adotados? O CRIA tem uma campanha permanente de prevenção ao abandono, que até é intitulada Abandonar é crime, entregar para adoção é um ato de amor. Né? Então, assim, nessa história aí de quase 15 anos, a gente teve situações de pessoas que chegaram lá por situação de pobreza,
que Sim. não queriam criar, Você já viu de tudo, né? não podiam criar aquela criança, mas teve outras situações de pessoas, de mulheres, porque que elas não queriam, né? Ou que não podiam, porque elas não estavam contando com ninguém. Não tava, era uma empregada doméstica que a patroa não ia aceitar, não contava com o pai da criança. A gente sabe que os pais são ignorados, né? Sim. Nessas histórias aqui, esse monte de criança nos abrigos, são crianças que só constam lá quase sempre as mães, nas certidões, né, de Sim. nascimento. Isso é um fato, né? Então, assim, mas existe também, Maia, a gente tem que falar sobre isso, daquela mulher que, muitas vezes, ela não quer, porque é um mito essa história de achar que é inerente à mulher a vontade de ser mãe. Nem toda mulher quer ser mãe, assim como nem todo homem quer ser pai. Isso é fato também. Então, assim, o que é que eu julgo como muito pernicioso, que dificulta muito a vida de quem quer entregar, da mulher que quer entregar um filho para adoção? O julgamento da sociedade. O julgamento, muitas vezes, até das pessoas que compõem a rede de proteção. Né? Que eles têm no seu conhecimento e nas suas convicções de que mãe não entrega, que se você engravidou, você tem que criar. E não obrigatoriamente. Se aquela pessoa engravidou por um acidente, ou por um estupro, ou porque realmente foi uma situação pontual, um relacionamento eventual de uma noite onde ela bebeu, transou sem prevenção, engravidou. Ela pode não querer criar aquela criança e ela tem o direito legal, porque existe essa previsão na lei, o ECA estabelece dela entregar aquela criança, dela ser amparada nessa vontade, nessa decisão dela, ser orientada para a entrega legal, que é o quê? Ela pode comunicar ainda durante a gestação, ou na hora do parto, após o parto, ou na hora ou após o parto, para que aquela criança vá para o tribunal, vá para a vara da infância e ser entregue para alguém já habilitado. Então, se ela é amparada, se ela é orientada, isso gera proteção a essa criança. Porque esse julgamento e esse receio que a mulher tem, Ele essa não vergonha... resolve. Não resolve, porque muitas vezes ela fica com vergonha de dizer que quer entregar, aí ela pode cometer o aborto. Ela pode cometer o infanticídio, ou ela depois vai maltratar, negligenciar em algumas situações essa criança, que mais tarde vai ter uma denúncia e ela vai lá para o abrigo. Quando isso poderia ter sido resolvido lá no início. É preciso e essa ter criança muita... ter recebido a proteção de um casal habilitado para adoção, de uma pessoa habilitada para adoção. Então, é tanta coisa que envolve, São né? muitos contextos, gente. Eu acho que a gente tem que fazer desse tema mais recorrente na nossa pauta. Colegas jornalistas, né, mídia, pessoas que são voz de algum modo, independente de ser jornalista ou não. Né? Eu acho que o próprio fato, por exemplo, que o IBGE revelou agora, nesse último censo, que a imensa maioria das pessoas se declaram não como pretas, mas pardas, né? Até isso, você vê como os estigmas, o preconceito, onde nasce essa dor, ou então onde ela desemboca, entendeu? Uma criança que ela foi já, desde que ela nasceu, e que ela entra num dado nacional de IBGE ou de qualquer um outro, que ela é uma criança preta. Porque, assim, defina cor parda, né? A gente falou muito moreno claro, moreno escuro. Então, eu achei muito interessante essa discussão que o IBGE trouxe, porque eu falei, gente, isso faz total sentido. Até anotei aqui dos dados, né, do IBGE, quando ele fala sobre isso, que eu falei assim, gente, o Brasil é um país de maioria parda ou maioria negra? Os dados do censo mostram que 45% dos brasileiros se identificam como pardos, né? Então, assim, isso gerou muita controvérsia do termo entre pesquisadores e ativistas. Eu estou dizendo isso porque também a gente... Que tem uma diarista, um funcionário, independente de ser diarista ou não, a gente que tem um relacionamento de trabalho, ou de amizade, ou de aproximação com alguém que tem um filho pequeno e que essa pessoa é submetida a que jornadas de trabalho, ou que auxílio. Eu acho que a gente precisa humanizar sobre todos os aspectos as nossas relações, as nossas práticas. A gente tem que revisitar a nossa consciência de ser humano. Quem somos nós como seres humanos? Quando você escuta alguém
uma diarista, um funcionário seu, uma pessoa próxima, dizendo: eu preciso ser contratado, porque a minha casa vai cair em cima de mim e na minha família. Da minha família. O que você faz? Eu estou falando isso porque foram histórias recorrentes que eu ouvi em algumas rodas por conta das chuvas. Falei, e o que foi feito? Entendeu? Então, assim, isso não é obrigação só do governo que tem imposto para ser bem aplicado. Né? É obrigação também das empresas, é obrigação da gente como ser humano, é obrigação de nós mulheres, de nós homens, né? De nós pessoas em fazer isso. A gente precisa revisitar. Gente, e essa conta não fecha porque a gente não tem sido bom ser humano. A gente tem sido péssimo ser humano. Então, assim, o mundo está avançando e a gente optou a indiferença, a gente tornou a indiferença uma opção. E a indiferença nunca foi uma opção, na verdade. Então, assim, queria agradecer a você, Francimélia, primeiro por essa causa que você abraçou, quanta clareza, né? E quanto contexto a ser considerado dentro desse tema. Eu acho que você tem que voltar mais vezes. Eu acho que a gente tem que entrar nessa boa briga de dar visibilidade de forma inteligente e segura a essas crianças, como fez Pernambuco. Acho que o Piauí ele tem toda a condição, pela qualidade do nosso judiciário, de também fazer isso, porque nós já pontuamos como sendo vanguarda e inovadores em várias outras áreas no Brasil. Ganhamos prêmio Inovare várias vezes. Também, né? Podemos ser nisso também, e mesmo que não seja por um prêmio, mas que seja por uma vida que vai ser adotada. Então, assim, queria super te agradecer. Eu acho que essa entrevista rendeu mais do que a gente imaginava. Quanta coisa a gente aprendeu, hein, Cleiton? Quanta coisa. Eu estou muito emocionada, assim, com tantos relatos. E eu aproveito para dizer que essas crianças que estão crescendo nas instituições, diante dessa sua última fala aí, são crianças negras. Pois é. São crianças negras, né? E, assim, a gente precisa revisitar a nossa consciência. Eu acho que foi dito tudo aqui e a gente vai voltar mais vezes a essa pauta. Se você quiser ir ao Tribunal de Justiça, o que quer que seja, eu me voluntario como profissional para produzir essas séries. Excelente. E que a gente pode conversar sobre isso e a gente pode mostrar para eles um protótipo de como essas crianças podem entrar na pauta. Pô, vamos fazer isso juntos. Eu faço isso de forma voluntária. Vamos fazer isso. Bom, eu vou para o intervalo comercial. Vou ver se eu me recupero dessa entrevista. Estou muito tocada. A gente volta já já, em 2 minutos. Não saia daí.